Fora de um certo edifício na cidade, algumas pessoas se reuniram para invadir o local. Rapidamente entraram no prédio e começaram a correr pelos corredores em busca do que vieram encontrar. De repente, o líder dos homens chegou à área onde o maior número de pessoas estava concentrado, e alguns cientistas ficaram desesperados ao perceber que era o caçador Hong Suon. Uma das mulheres invasoras apontou para uma porta, indicando que havia crianças presas lá dentro. Eles quebraram rapidamente o vidro do centro de estudos para libertar as pessoas. Nesse caso, perguntaram se as crianças estavam bem, mas entre elas havia uma que não mostrou reação, ao contrário de seus colegas. Com um sorriso no rosto, o líder do grupo disse que agora todos estavam livres. Enquanto isso, os caçadores ao fundo decidiram verificar a condição das crianças. O menino misterioso de antes, que estava nos braços de Hong, foi perguntado se estava machucado em alguma parte do corpo. Ao perceber sua situação, viu que todos os cientistas que o mantinham cativo agora estavam sendo subjugados. Em sua mente, só conseguia pensar na expressão do líder arrogante que agora estava implorando por sua vida no chão. O caçador perguntou ao menino qual era seu nome, mas ele inicialmente não entendeu o que isso significava. Pensando em como enlouquecer aquele homem, respondeu alegremente que era o número 12. Hong, por outro lado, estava um pouco confuso e decidiu colocar o menino no chão. Depois, chutou o cientista responsável pela criação do garoto, chamando-o de desgraçado. Vendo aquela situação, o menino acreditou que o poder era necessário, um poder esmagador ao qual ninguém teria escolha a não ser se submeter. De repente, uma voz aguda chamou pelo caçador, era a inspetora, que o repreendeu por fazer algo indecente novamente, pedindo-lhe que parasse a ação. Agradecendo pela ajuda, ela informou que, embora suas ações fossem bem intencionadas, atrapalhavam seu trabalho. Intervindo na conversa, o menino perguntou se a garota era chefe do caçador. A mulher informou ao menino que era apenas a responsável por repreendê-lo. Então o menino questionou se isso não era ser chefe, pois os laboratórios sempre repreendiam os outros e também os odiavam. Neste caso, mostrando imensa fúria, a inspetora disse que garantiria que aquele cientista mal fosse punido. O menino comentou inocentemente que a mulher parecia fraca demais para ser uma caçadora, e a garota confirmou que não era uma caçadora e muito menos forte, mas aconselhou que não se deve julgar um livro pela capa, porque no fim existem muitas maneiras de repreender uma pessoa além de espancá-la, como Hong faz. Então o menino perguntou o que teria que fazer para se tornar alguém como ela. Ela afirmou que o menino precisava estudar muito, passar por um exame nacional e trabalhar duro depois de passar para subir de rank. Descobrindo o poder esmagador de um caçador e diferentes tipos de poder que rotulam um caçador, esse se tornou o momento que decidiu o caminho de vida do menino. 19 anos depois, em 31 de maio de 2044, na agência de gerenciamento de habilidades do distrito de Jan, em Seul, Coreia do Sul, agora crescido, o menino relatou que a masmorra 2 Iono e a masmorra 1 na montanha Invan atingiram o nível 2 de ameaças naquele dia. Observando as reações das pessoas, o homem pensou um pouco decepcionado que esses desgraçados nunca melhoram. Irritado, o menino perguntou se seus colegas não ouviriam, porque, embora as masmorras fossem classificadas como B e C, seus interiores eram instáveis, tendo a capacidade de mostrar imenso perigo, por isso seria sábio que os caçadores o ouvissem para minimizar os riscos da missão. Deixando de lado essas questões triviais, foi informado que a equipe Z estaria no comando da masmorra de Rank 2 em Y-Dom por sem reclamações. A equipe 1 cuidaria da masmorra de Tom e as equipes 3 e 4 estariam de folga, descansando. Nesse caso, outra guilda cuidaria da masmorra na montanha Inva. Por fim, todos os equipamentos estavam preparados e foram orientados a verificar tudo antes de entrar. Sem mais perguntas, após o almoço, a equipe 2 deveria estar preparada. Depois dos avisos, eles foram casualmente almoçar com os outros membros. G e o menino perguntaram o que preocupava o caçador Yugon. Então você disse que queria saber sobre a masmorra que ele mencionou anteriormente. Nesse caso, foi informado que Bjidon era uma masmorra de classificação D6 e apenas pessoas específicas eram enviadas para tais locais. Nível igual a 2 ou superior ao segundo, disse o caçador. Ele apenas teve um pressentimento ruim sobre isso e o menino explicou que, se fechassem uma masmorra com base apenas em sentimentos, seriam atacados pela mídia. Com um olhar desapontado, o menino disse que o caçador não deveria abusar de seus poderes como um caçador de rank SI. Irritado, ele respondeu que é o menino quem está abusando. Furioso com a zombaria do homem, ela disse que o teria demitido se não fosse pelo excelente trabalho dele. O menino avisou que, se um caçador atacasse um funcionário público, isso seria terrível. Colocando tudo de lado e agora falando seriamente, ela realmente alertou que tinha um pressentimento ruim sobre esse assunto. No entanto, o empregado simplesmente foi embora, dizendo que não tinha mais horas de serviço em seu contrato e pediu para não ser contratado novamente. Além disso, comentou animadamente que não seria possível contatá-lo de qualquer forma se ele estivesse na masmorra. Dias depois, em Bosa, foi perguntado se aquele era o relógio que estava nas notícias. O menino respondeu que era uma obra-prima criada pelo governo e pelo laboratório de pesquisa SK Mana, ainda em fase de teste. Nesse caso, algumas meninas disseram que o homem deve ser um grande caçador.
Ele respondeu que trabalha em uma agência de gerenciamento de habilidades que os ajuda, sendo diretamente afiliado ao diretor do local. As meninas perceberam que o menino era realmente aquela pessoa. Apesar de ser embaraçoso, o homem confirmou que é filho do melhor caçador da nação, Hong Koka. As meninas ficaram impressionadas com isso, mas nosso protagonista afirmou que Hong é apenas seu pai adotivo. Disse que sofreu um acidente quando criança, perdendo seus pais. Em vista disso, o diretor da agência o salvou e o adotou, fazendo trabalhar duro depois disso para retribuir essa dívida e agora trabalhando para ele. Nesse caso, o homem riu e pediu para as meninas não pensarem nele como um playboy, pois trabalhou por essa posição. No entanto, isso era uma mentira. Enquanto as meninas diziam que era bom para o filho trabalhar com o pai, o herói pensava que usava sua licença de caçador a seu favor. Diante dessa declaração, as meninas perguntaram por que o homem veio até lá. Ele então informou que estava de férias para celebrar sua promoção e que, a princípio, não viria, mas foi expulso por nunca tirar dias de folga, o que as fez rir. Nesse momento, o protagonista perguntou se estava incomodando as meninas e elas responderam que não, porque ele mostrou algo legal, pedindo para ver novamente. Quando perguntaram o nome dessa coisa, nosso herói respondeu que era um dispositivo de comunicação multimodal miniatura de caçador chamado Mana. Elas perguntaram como ele se diferenciava de um relógio convencional e como usá-lo. Então ele explicou que reconhece padrões de mana para que apenas o proprietário possa usá-lo. Em uma tentativa de mostrar como funciona, o herói ativou o relógio, criando um holograma que mostrava vários dados sobre os caçadores, fazendo as meninas entenderem. Entre as masmorras no relógio, uma já era conhecida por uma das mulheres, mas, de repente, o nível de ameaça dessa masmorra começou a subir abruptamente. Um alarme foi disparado, mudando a cor do holograma para um vermelho vivo, anunciando a destruição da masmorra, deixando todos no local desesperados. Obviamente, essas eram notícias muito ruins. Nesse caso, nosso herói pegou seu telefone para atender uma ligação. Ao atender, ele comentou que já sabia sobre a confusão em Bididon e afirmou que, apesar da alta concentração de pessoas, era apenas uma masmorra de Rank D. No entanto, foi informado pela outra pessoa na linha que não era mais uma masmorra de Rank D, pois metade do distrito de SAA foi destruída assim que a missão começou. Essa informação deixou o menino em completo choque e a pessoa continuou explicando que o diretor da agência estava a caminho e enviaria um helicóptero para o herói. O protagonista achou ridículo que metade de um distrito tivesse sido destruída, mas pensou que tudo ficaria bem com a chegada do diretor. Em tal situação, nosso herói estava desapontado que suas férias estivessem acontecendo dessa forma, mas percebeu que seu relógio Mana estava falhando de repente. Então, em completo desespero, o piloto do helicóptero informou-lhe que havia coisas abaixo deles, sendo monstros imensos e terríveis espalhando caos pela cidade. Em 2 de junho de 2044, algo nunca antes pensado aconteceu. Todas as masmorras das nações sofreram uma quebra inesperada. Continuando com as notícias de última hora, o fenômeno da desmembramento de masmorras não estava acontecendo apenas na Coreia do Sul, mas também em todo o mundo, e o status dos caçadores que foram aos ataques com Hong Sukan ainda era incerto. Enquanto sobrevoavam o local no helicóptero, foi dito que não poderiam retornar ao negócio de qualquer maneira, pois havia monstros voadores por todo o caminho. Fazendo seu relatório ao chefe da seção, disseram que encontraram sobreviventes e prosseguiriam para a agência de gerenciamento de habilidades na estrada. Em meio à turbulência, alguns caçadores ainda tentavam resistir, com um deles conseguindo subjugar um enorme monstro canino. No entanto, o caos estava tomando conta de tudo e nosso herói apenas esperava que seu dispositivo pudesse se conectar à agência do diretor. Finalmente, isso aconteceu, mas os sinais vitais de Hong não puderam ser rastreados. Nesse caso, o menino se perguntou se o caçador mais forte da Coreia do Sul realmente estava morto. O futuro que o herói queria era simples: apenas repassar todas as tarefas irritantes para os outros e viver uma vida confortável. Para alcançar isso, ele lutou arduamente e chegou perto, mas precisava de alguém para apoiá-lo, e por isso ele tinha que encontrar os sobreviventes. Em meio a toda essa confusão, o protagonista ouviu uma tosse e rapidamente virou o rosto para trás. Inesperadamente, percebeu que era sua tia, que lhe disse para não a chamar assim. No entanto, a condição da garota era muito mais importante do que qualquer outra coisa. O menino perguntou se ela sabia o que havia acontecido e ela disse que tudo que sabia era que a centopeia que saiu da masmorra de Bjidon causou isso. Em resposta, nosso herói tirou uma poção do bolso e perguntou se era veneno de centopeia, afirmando que não funcionaria. Ela lembrou ao menino que avisou que essa masmorra precisava ser limpa, então o protagonista contra-atacou dizendo que os conselhos dos caçadores nem sempre são confiáveis. Mesmo assim, ela disse que já tinha terminado e pediu ao menino para ir embora. Nesse caso, ela lhe entregou um pingente. No entanto, no meio da explicação sobre o que era essa coisa, a garota decidiu parar, dizendo que não conseguia entender. Em conclusão, ela explicou que trouxe aquilo apenas como precaução e estava feliz por isso. Nesse caso, o herói não entendeu a razão da felicidade e foi explicado que ele deveria tê-lo. O pingente era algo de Hong e o herói afirmou que ele não era seu verdadeiro filho. No entanto, sendo o único considerado, a garota pediu para ele ao menos dar-lhe um funeral.
Nosso protagonista entendeu o que precisava ser feito, mas explicou que não estava dando-lhe um funeral, pedindo para ela ficar viva. No entanto, em seus momentos finais, a garota disse que não podia controlar esse tipo de coisa, já sendo sortuda por aguentar tanto tempo. Como uma de suas últimas palavras, a garota chamou por Wu, nosso protagonista, perguntando se ele lembrava como costumava segui-la chamando-a de irmã mais velha. O menino questionou por que isso estava sendo trazido à tona agora. Em conclusão, você explicou que o menino costumava ser fofo, mas agora que ele havia crescido um pouco, havia se tornado um pirralho. Finalmente, a garota pediu ao velho amigo para olhar para o outro lado para que ela pudesse ir em paz, mas Wu recusou, afirmando que tinha mais poções de cura. Ela o informou que sua espada estava no canto, dizendo para ele pegá-la, mas nosso herói permaneceu em negação. A garota sabia que Wu estava aprendendo a usar sua lança devido à influência do mestre, mas novamente pediu ao menino para aceitar sua espada. Além disso, ela garantiu que, acima de tudo, ele permanecesse vivo. Finalmente, o último momento do caçador chegou em meio a chamas e destruição na cidade. Naquele momento, tudo o que o protagonista pôde fazer foi fechar os olhos da garota enquanto pegava a espada usada e se perguntava como deveria sobreviver naquele mundo arruinado. No final, ele apenas odiava tudo isso. E na agência de gerenciamento de habilidades, o lugar inteiro estava em ruínas, como esperado. Mesmo que os caçadores dessem seus corpos para alcançar seus objetivos, ter tantos corpos de caçadores no chão para derrotar um único monstro era inacreditável. O relatório é que o caçador mais forte realmente morreu, deixando apenas uma tag de identificação. Diante disso, Vai se perguntou o que deveria fazer a respeito. Pensou se deveria continuar procurando sobreviventes, mas mesmo se encontrasse um, não sabia o que faria. Dado tal apocalipse, era improvável que qualquer caçador de rank D tivesse sobrevivido. Então, nosso herói estava cheio de raiva, imbuído de mana azul em sua espada, e com uma maldição que liberou seus sentimentos reprimidos, ele atacou o corpo já sem vida de CTI. No entanto, após o ataque, o inesperado aconteceu. Aquele imenso cadáver simplesmente desapareceu de repente e, com uma luz dourada descendo do céu, um item apareceu, chamando para ser coletado. Ao coletar o estranho objeto, Hagao se perguntou se veio do monstro e afirmou que nunca tinha ouvido falar de um monstro soltando itens antes. Ao olhar mais de perto, o objeto parecia muito com o relógio e, de repente, ele ativou um procedimento de verificação. O procedimento de implementação de autorização foi negado, então a fase de emergência começou. Sem saber se isso era algo com inteligência artificial, o objeto perguntou se o Kuro gostaria de definir uma data. Em resposta, o protagonista perguntou o que o dispositivo estava murmurando e ele reiterou a pergunta. De repente, o se automático é ativado e o relógio pergunta se o herói quer executar. Nosso herói ficou intrigado que a coisa estava perguntando para definir um horário há alguns segundos e agora estava perguntando para executar algo. Já irritado, Vuka perguntou o que diabos o dispositivo queria que ele executasse. Diante disso, um aviso foi emitido, fazendo o protagonista se perguntar se o que estava vendo era centopeia. No entanto, um perigo foi detectado e ele entendeu que o anterior não era nem metade do tamanho deste. Esta é definitivamente a que transformou a Coreia do Sul nessa anarquia. À medida que o monstro se aproximava, o sistema alertou que a probabilidade de sobrevivência era de 10%. Nosso herói, à luz disso, declarou que não se importava com o que era e pediu ao dispositivo para executar o que quer que fosse. Assim, tendo sua identidade confirmada, o protocolo de emergência foi rapidamente iniciado junto com o protocolo de verificação. Após a verificação, ocorreu uma falha para executar o salvador, então o dispositivo tentou novamente, mas o usuário foi considerado inelegível. Nesse momento, Gua pensou em fugir e, nesse caso, o dispositivo entrou em execução forçada sozinho. A sequência final foi aprovada. A qualificação também permanece elegível com a possibilidade de qualificação agora sendo verificada. Nesse instante, o dispositivo avisa que o mundo está destinado à destruição, com quem sendo o último sobrevivente. E à luz disso, ele apenas manda o relógio calar a boca. Com o sobrevivente confirmado e todos os procedimentos aceitos, o objeto começa a mover o herói para um momento aleatório na linha do tempo. De repente, o protagonista acorda no chão, sendo esbofeteado no rosto por alguém que desesperadamente lhe diz para acordar. Depois que Vô acorda, as pessoas se desculpam, mas informam que, por mais que tentassem, ele não acordava, então o trataram e tomaram medidas drásticas. Nesse ambiente estranho, nosso herói ainda está confuso, então a garota diz que está chamando porque as coisas estão realmente ruins agora e ele tem uma espada com sua vida novamente em seus olhos. W não entendeu o que estava acontecendo porque, pelo que sabia, o mundo havia sido destruído. Além disso, as pessoas à sua frente estavam vestindo uniformes antigos de caçadores e a garota continua perguntando se o homem está bem e se sofreu uma concussão. Nesse caso, ela explica que não poderá curá-lo com seus poderes e o protagonista fica intrigado com os computadores antigos naquela sala. Em meio à agonia, o protagonista percebe, olhando para o cronograma, que está no ano de 2024. Interrompendo seus pensamentos, um garoto chamado Hua não aguenta mais a lentidão do herói e decide intervir.
Ele afirma que as pessoas naquele prédio não têm tempo para esperar até que ele se sinta completamente bem. Com os braços cruzados, ele continua com suas reclamações. No mesmo momento, Vai desaparece em velocidade, aparecendo na janela do prédio. Wu fica confuso e o protagonista finalmente entende sua situação. Em 5 de abril de 2024, em Myeongdong, na capital Seul, um rebanho de monstros búfalos negros invadiu a área. Depois disso, das 46 pessoas no prédio, apenas 5 conseguiram escapar com vida. Enfrentando sua nova realidade, o protagonista se pergunta o que está acontecendo. Os eventos antes de perder a consciência e os cadáveres de monstros e pessoas enchem a estrada, juntamente com a morte de Ryu e a morte do diretor da agência. O item suspeito que apareceu após a morte da centopeia desapareceu e, finalmente, o Kiro realmente voltou ao passado. Ele havia publicado um artigo sobre rupturas de masmorra como estudante de graduação, então ele sabia bem como funcionava antes da criação do dispositivo de medição mágica, quando as masmorras eram gerenciadas manualmente. No centro de Sul, havia sido fácil. Ainda assim, masmorras são imprevisíveis, pois uma que parecia calma no dia anterior poderia explodir no próximo. A guilda de gerenciamento, que não queria perder um incrível caçador de rank S, acabou relatando falsamente com uma classificação BCL. Nosso herói, no entanto, só recebeu notícias da quebra após a primeira rodada de baixas, já tarde demais para tomar qualquer ação. Os estudantes do ensino médio que estavam treinando para se tornarem caçadores tentaram proteger os civis, mas não havia como eles, que tinham acabado de despertar, saberem como lidar com isso. Os únicos sobreviventes foram 2 estudantes e 3 civis. Esse incidente foi um revés para a recém-criada escola de caçadores, contribuindo para a criação de inúmeras leis. Vai pensa em ter a espada de Juan e está confiante de que pode escapar dessa situação sozinho. À luz disso, ele pergunta aos outros há quanto tempo a masmorra foi quebrada, o que os confunde, perguntando se são estudantes da escola de caçadores. O herói pergunta se eles não aprenderam nada sobre rupturas de masmorra e um diz que vieram para aprender. Nesse caso, Vedi diz para ele começar a aprender agora, novamente perguntando sobre a ruptura. Diante disso, uma mulher informa que foi há cerca de 4 horas, no entanto, números exatos são necessários. Nesse caso, a garota de antes afirma que foram 3 horas e 40 minutos e que não tiveram comunicação com o exterior por 2 horas. Em sua mente, o protagonista pensa que o diretor da agência estava nessa equipe e ele se culpou por apenas atacar o chefe sem perceber que seus alunos estavam morrendo. No entanto, isso não acontecerá desta vez. Então, abruptamente, Hua questiona a identidade do nosso herói. Em sua cabeça, foi uma má ideia. Para confiar em alguém que mal conhecem e, à luz disso, o menino pede licença de caçador do homem, se ele tiver uma. O Widget afirma descaradamente ter perdido licença, mas ele a tem na carteira, apenas incapaz de tirá-la porque a data de emissão é 2031. Agora que o herói pensa nisso, ele não tem mais forma de identificação de trabalho. Mesmo que saia dessa situação, não poderá verificar a masmorra. Depois que o menino fica desapontado com a informação, nosso herói diz que só precisa provar que é um caçador e, com sua espada, corta o chão, liberando chamas de fogo azul. Vendo tal demonstração de poder, os estudantes se convencem da identidade do homem, não sabendo se sobreviverão, mas acreditando que estão mais seguros com o herói. De repente, eles avistam um filho precioso do grupo, Dei, entre eles, e nesse caso, é provável que o grupo de apoio venha resgatá-lo. Com essa questão sendo tratada, o protagonista se lembra do filho mais novo de Dean, que é um dos maiores conglomerados do mundo. Eles valorizavam tanto esse menino que, após sua morte, ajudaram a manter a Hunter High School estabelecendo a agência de gerenciamento de habilidades. Nesse caso, a dúvida permanece sobre o que aconteceria se o menino saísse vivo. Então, mesmo sem uma identidade, Bu entende que poderia sair dessa como um salvador. Quando perguntado para onde estão indo, o protagonista responde que estão indo para a prefeitura, porque, embora queira salvá-los, ainda quer criar uma situação onde o salva do perigo. Com a notícia da viagem para a prefeitura se espalhando para todos, um homem fica desesperado porque é um lugar difícil de alcançar. À luz disso, Vitei acha incrível experimentar algo das histórias, porque nos depoimentos foi notada a negação desse homem contra as ideias do menino. Ele se lembra que nesse dia a autoridade do homem reinava sobre os alunos devido à diferença de idade, então desta vez Ouija decide lidar com o homem por meio de ameaças. Tendo conseguido se livrar do primeiro evento imprevisto, o protagonista informa que, mesmo que salvá-los não seja fácil, ele não pode deixar as crianças para trás. Nesse caso, ele pergunta se eles querem sair sozinhos, dizendo que não os impedirá. E uma das meninas do grupo se recusa, afirmando que não podem deixar ninguém para trás, questionando se o velho está ouvindo. O protagonista informa que é por causa de pessoas como eles que ele está salvando alguém como o velho. Mudando de assunto, ele diz que precisa de um mapa e pergunta se alguém conhece bem a área de Myeongdong. Recebendo um voluntário com o mapa na mão, ele desenha o lugar onde estão e onde está a masmorra, também informando que, depois que a ruptura começou, o Minotauro já deve ter sido levado. Ao ouvir o nome do monstro, os alunos ficam assustados porque é um chefe de rank S, e Hua os informa que os búfalos provavelmente seguem o chefe para Nanson.
Nesse caso, é provável que apenas monstros separados do rebanho estejam na estrada e circulando pela estação de juro antigo. O herói pergunta se os estudantes sabem o que é, e a garota de antes levanta a mão dizendo que é a parte externa do bloqueio, porque foi dito que uma linha de defesa seria montada para impedir a disseminação dos monstros. Essa afirmação estava correta e, com a estação Sea Hall junto com a sede, eles apenas precisavam se aproximar do lugar para ter um ponto de vista. Um garoto questiona se não seria melhor ficar no lugar, porque com a derrota do chefe a masmorra termina. Diante disso, nosso herói informa que o Minotauro é um ditador, com tudo que ele comanda sendo obedecido, e, nesse caso, com o desaparecimento do líder, permanecem remanescentes. Esses remanescentes são monstros famintos com um bom senso de olfato, mas estão apenas vagando por enquanto. Com a explicação finalizada, Vier pergunta se há mais discordâncias com o plano e aparentemente não há. Então os planos continuam com o protagonista perguntando se o grupo contém magos que saibam desenhar runas. Mais tarde, começam os preparativos e nosso herói repreende os magos por alguns erros cometidos nos desenhos. Como advertência, informa-os que os monstros são sensíveis à mana, então as runas devem ser desenhadas o mais perfeitamente possível. No entanto, uma garota pergunta se essas runas realmente escondem a mana, dizendo que nunca ouviu falar de tal coisa antes. Nosso protagonista pensa que, comparado às runas deste período, é de fato uma reação razoável e explica à garota que, quando está no chão, ela esconde a mana conectada, no entanto, não tem a capacidade de esconder magia lançada. Nesse caso, Veget pergunta se todos sabem o procedimento para ativar as runas. Primeiro você enche a mão com mana e toca a runa. Diante disso, no momento em que ele sai, eles são ordenados a ativá-las imediatamente e Sunen tem um selo mais fraco ao deixar o local. O herói informa que liberará sua mana e atrairá os monstros em um loop ao redor do bairro, mas quando ele passar novamente, os alunos começarão a correr. Com todos entendendo o plano, Roa pula do prédio com sua espada para enfrentar inúmeros monstros sozinho, como um verdadeiro herói. Ele aterrissa no meio dos monstros, deixando-os confusos, e naquele momento, o protagonista pensou que deveria ter uma capa vermelha. Depois de deixar o prédio, a mulher questiona a identidade daquele homem e o fica indignado, pois em um momento como esse, é com isso que a garota está preocupada. O estudante com óculos comenta que o herói já sabia sobre o chefe da masmorra, questionando se ele não é um dos caçadores da incursão, e uma garota responde que é possível. A garota em Bang diz que o menino pode ter caído em uma armadilha enquanto ia para o chefe, então um deles diz que, se isso realmente aconteceu, o Kiro era fraco. No final, o Ok diz que a única coisa que eles podem fazer é confiar no homem, porque ele conseguiu agitar todos os monstros na frente do prédio. Após a conversa dos alunos, o velho chama todos e o pergunta se os preparativos estão feitos. Com uma resposta positiva, o velho avisa que correrá com todas as suas forças junto com eles, pedindo para terem cuidado. Finalmente, Gua é visto pelos alunos correndo em direção a eles. Em um truque astuto, o protagonista joga pó de asfalto nos olhos do monstro, cegando-os temporariamente. Nesse momento, o herói aproveita a oportunidade para atacar com suas chamas de fogo, derrubando alguns dos monstros. Diante desse fato, junto com a confirmação do herói, os alunos prontamente se reúnem para sair rapidamente dali. Conforme ordenado, os caçadores de artes marciais lideram e os magos lançam um escudo dos dois lados para que, se houver algum retardatário, os escudos os bloqueiem. Depois disso, os civis apenas correrão para salvar suas vidas e o curandeiro junto com os espadachins ficarão na retaguarda. De repente, um dos monstros do rebanho aparece bem ao lado do rosto de Sam, deixando-o sem palavras. No entanto, rapidamente nosso herói vem em seu resgate, desferindo um poderoso chute na cabeça do touro, deixando-o tonto. Ao ver seu salvador, Sunjin fica preocupado, mas Uei, em um estado de aflição, apenas lhe diz para ir embora o mais rápido que puder, antes que seja tarde demais. Liberando seu poder, chamas azuis tomam conta da área, impregnando os corpos dos monstros. Finalmente, Vai reitera sua ordem, dizendo a todos para saírem dali. Do topo de um prédio, nosso protagonista não consegue entender de onde esses desgraçados continuam vindo. Ele pensa que foi difícil sair de lá e entende que é responsável por atraí-los, mas ainda não esperava tanta dificuldade. Em um breve resumo de tudo o que aconteceu, Kirao libera mana de propósito para reunir os monstros e apaga um pouco da runa que esconde a mana para que Sam ficasse em perigo. Pouco antes de ser atacado pelos monstros atraídos por sua mana, ele fez uma cena sacrificial e, finalmente, um novo herói nasceu. No final, ninguém morreu e tudo correu perfeitamente bem. Nesse caso, tudo está ótimo. Então, o protagonista se pergunta o que deve fazer a partir de agora. Caso ele realmente tenha voltado no tempo, significa que seu antigo eu também está em algum lugar. Felizmente, não será como no filme em que mudar o passado resulta em apagar-se da história. Além disso, o item suspeito também disse que este é um mundo garantido para ser condenado, provavelmente relacionado à masmorra de Banjidon. Com alguma surpresa, nosso herói, enquanto pensa sobre a masmorra, recebe uma notificação de seu relógio mana, percebendo que ainda funciona. À luz disso, o herói começa a procurar algo nos dados do dispositivo, deparando-se com algo que o choca.
Ele tinha que saber a razão de aparecer lá naquele dia, agora entendendo que há uma razão para tudo isso. Em resumo, o relógio está dizendo ao herói para mudar o mundo. Cortando seu fluxo de pensamento, o protagonista vê um grupo de caçadores fugindo de um dos monstros em desespero. Enfrentando o monstro, os caçadores se perguntam se ele quer lutar mais, amaldiçoando-o como maldito e irritante. Do topo do prédio, o protagonista pensa que esses devem ser os caçadores de Nanson, sem necessidade de interferir, já que o chefe foi derrotado por essa equipe. Além disso, entre eles estava o diretor da agência que instruiu a todos a concentrarem seus esforços em derrotar o chefe. Como se estivesse em uma posição privilegiada, o herói ficou impressionado ao testemunhar os lendários caçadores coreanos da história lutando. Um dos membros do grupo disse que era hora de agir, lançando uma magia de madeira e folhas para prender os pés dos animais. Diante disso, o herói reconheceu a magia única da arquimaga Kim Charm, algo que foi completamente perdido após sua morte, sendo uma honra testemunhar com seus próprios olhos. A causa da morte dela era um mistério. O nível de ameaça de Bjidon não mudou por 20 anos, mas 2 dos melhores caçadores classificados não podiam fazer muito, considerando que um monstro estava escondido na área. É por isso que o futuro poderia mudar se ele continuasse a salvar aqueles destinados a morrer, como os estudantes da escola. Primeiro, era necessário fechar a masmorra e depois encontrar o esconderijo onde a pessoa que acendeu-se estava se escondendo. Considerando seus planos, Ko achou que não era ruim, afinal, ao resgatá-los, ele ainda poderia criar uma dívida com eles, garantindo sua aposentadoria no futuro. Continuando a batalha, o líder da guilda desferiu um golpe com sua lança, cortando o pé do animal. Kim, por sua vez, com todo o seu poder disponível, ativou sua magia de eliminação de vinhas. Nesse momento, o imenso monstro gritou de dor enquanto era imobilizado pelas vinhas. Ferido, o chefe, em um ato de fúria, tentou se defender da melhor forma que pôde, pegou um pedaço de construção ao lado e balançou seu imenso machado, tentando eliminar todos os caçadores. Naquele momento, Ji decidiu que era hora de ir para a prefeitura, deixando a luta contra o chefe para os membros do grupo de caçadores. Durante a luta, o mago do grupo disse ao Sr. Hong para cortar a perna restante do monstro e ele rapidamente entendeu o comando. A garota adicionou mais magia ao seu feitiço, contribuindo para imobilizar o monstro. O líder da guilda moveu-se para as costas do búfalo, conseguindo perfurar a carne do animal enquanto mais e mais vinhas eram lançadas. Isso impressionou nosso herói, mas mais importante do que as habilidades do grupo foi o fato de que o monstro começou a cair em cima do prédio onde o Iji estava. O líder do grupo, depois de enxugar o suor do rosto, inesperadamente avistou uma pessoa no topo do prédio. Nesse momento, os caçadores ficaram preocupados, mas Hong disse que não era um civil porque a pessoa estava segurando algo para se defender contra o monstro caído. Vin fez um corte vertical imbuído com chamas azuis, terminando completamente com o monstro. Os caçadores ficaram sem palavras, incapazes de acreditar no que acabaram de ver, e o búfalo foi completamente incinerado. Em meio ao corpo do monstro, nosso herói levantou a mão mostrando que estava vivo e disse aos caçadores para não se preocuparem com ele e voltarem ao trabalho. Com a mesma expressão de antes, os caçadores permanecem paralisados, agora querendo saber a identidade do protagonista. Então, decidindo manter seu anonimato, WIA humildemente afirmou que era apenas um transeunte. Em uma sala de interrogatório, um guarda perguntou a Hong se ele gostaria de continuar sozinho, pois, mesmo tendo tomado a arma do homem, ainda não era seguro. O guarda informou que esse homem suspeito não tinha número de seguridade social, número de carteira de identidade nem informações de impressão digital. Hong entendeu, mas ainda tinha algo a perguntar ao menino. Nesse caso, o guarda apenas pediu ao caçador para ter cuidado. Com os dois cara a cara, o silêncio reinou enquanto nosso herói estava algemado para o interrogatório. Com um sorriso, Hong informou que havia desligado a câmera no caminho para lá para que pudessem conversar em paz. Começando pelos nomes, o caçador se apresentou como Hong Suan e o protagonista achou que ver o jovem diretor confirmou ainda mais sua regressão temporal. Era estranho pensar que esse diretor salvaria Liu Fua em 1 ano e o adotaria em 2. Finalmente, ele se apresentou ao homem, entregando um papel ao interrogado. O caçador perguntou se ele sabia o que era. Diante disso, o protagonista entendeu que era o desenho que cobria a parede do laboratório. Mantendo a expressão intrigada do menino, Hong já tinha sua pergunta respondida, o que deixou Uija surpreso por ter deixado escapar. Nesse caso, o caçador pediu ao menino para não ficar nervoso, pois ele estava lá apenas para conversar. Além disso, Hong informou que estavam muito preocupados com ele, o que confundiu Ku, pois em sua mente ninguém lá o conhecia. Hong explicou que, se tudo tivesse corrido conforme o plano, ele teria encontrado algo melhor, mas ainda assim o menino conseguiu sair em segurança. Ao ouvir isso, o protagonista não entendeu o que o homem estava falando, então ele lhe entregou um papel, informando que ele era o professor que Kim estava procurando. O caçador confundiu nosso herói com um delator de Bangu e explicou que estava preocupado desde que perdeu contato com eles depois do que aconteceu com Kim. Na mente do protagonista, ele entendeu que, no passado, um membro do diretor com quem ele deveria entrar em contato havia morrido junto com esse homem. Voltando ao assunto, Hong disse que concordaram em ajudar na fuga e queriam pegar esses caras tanto quanto o herói.
Já alarmados ao preparar sua identidade, estavam ocupados demais lidando com o incidente de Myeongdong para prestar atenção a um caçador aleatório. Então, o nome de caçador do herói ficou como Vou. Diante disso, Vedi acha que teve sorte porque isso explicará sua trajetória, mas ele sabe que, mesmo assim, o diretor da agência ainda não confiará nele. Nesse caso, o caçador pergunta se pode chamar o herói de W, e ele diz que sim. Depois das formalidades, Hong informa que o caçador será seu empregado por um tempo, e quando perguntado se estará sob vigilância, o caçador responde que sim. De qualquer forma, estendendo a mão ao protagonista, o homem diz que espera ansiosamente trabalhar com o menino. No final, mesmo em outra linha do tempo, nosso herói acabou trabalhando com o diretor da agência. No entanto, no momento, ele não era nem diretor nem seu pai. Em conclusão, com um aperto de mão, os dois selam um acordo, criando assim um novo caçador nesta linha do tempo. Uma semana após os eventos anteriores, Vaia está vestido com roupas de treino e muito irritado. Hong perguntou sobre sua estadia, querendo saber se ele está bem, e o herói diz que não pode estar quando está preso em um lugar como aquele há uma semana. Rindo, o caçador diz que o visita todos os dias, então fica com raiva, mostrando seu monitor e dizendo que estão tratando como um prisioneiro. Pedindo para não ser tão negativo, o caçador pede para ele ver algo bom nisso, porque o herói conseguiu escapar e agora está livre, além de ter muito a fazer. Nesse caso, o protagonista diz que o senhor é quem tem muito a fazer, e o caçador apenas pede para ser chamado de tio ou algo assim. Mudando de assunto, Hong pergunta se hoje se lembra das 5 crianças que ele salvou em Mayon. Hong afirma que essas são suas alunas, e o herói acredita que o caçador não descobriu isso apenas agora, considerando assim a possibilidade de ter passado no teste. Com um sorriso, Hong diz que ouviu que o menino foi quem atraiu o Minotauro e, por causa disso, conseguiu cuidar dos alunos. Se o grande tivesse sido jogado, era um fato que o dano teria sido muito pior. Nesse caso, o protagonista começa a entender como essa questão será tratada. Inicialmente, o caçador queria saber de onde vieram todos aqueles búfalos, mas o que importa no final é que os resultados foram bons e as crianças estão bem. Nesse caso, ele diz que está pensando em algo, mas o herói sabe que os resultados dos pensamentos desse homem nunca são bons. Conhecendo o nível de habilidade de seus alunos, salvá-los já seria difícil, mas o protagonista conseguiu salvar até os civis. Muitos alunos estavam chorando porque Hong encontrou o Salvador e sentiu a necessidade de retribuir o feito. Depois de pensar um pouco, ele pega algo fora de uma pasta com um contrato tirado da pasta. O caçador pede ao herói para ensiná-los. É informado que o protagonista será muito suspeito se segui-lo nas masmorras, mas se trabalhar como professor, ele pode mascarar sua identidade. Compreendendo o pedido do homem, WTH pensa sobre o assunto um pouco antes de dar sua resposta. Apenas olhando para o diretor da agência, estava claro quão profundo era o vínculo entre discípulo e mestre. Na agência, há muitas pessoas que consideram o diretor seu professor. Eles teriam feito muito bem por conta própria, mas se juntaram voluntariamente à agência. Se W criar uma boa conexão com esses caras, eles devem garantir seu futuro após salvar o mundo, mas seria estúpido da parte dele revelar seus pensamentos agora. Em resposta ao diretor, VD pergunta o que ele ensinará às crianças quando ele não pode nem usar mana, porque se é apenas como lutar, o tio será um candidato melhor. Hong, por sua vez, concorda que é fácil ensinar a lutar, que o problema é mágico. Inesperadamente, o caçador ouviu sobre as runas que escondem mana e usou isso para pressionar o garoto. Nesse caso, o garoto pensou que deveria ter ficado quieto, indo direto ao ponto. Vá pergunta se o caçador quer que ele ensine sobre runas e Hong diz que quer mais como essas sejam ensinadas. Em seus pensamentos, o garoto acreditava que ensinaria como invadir masmorras, mas entendeu que seria suspeito para um desperto ilegal como ele saber tantas coisas. Animado, a princípio, o herói afirma que runas não são mágicas e que ele não é adequado para ensinar, mas Hong rebate tudo, afirmando que Vou é o professor perfeito. Nesse caso, o protagonista se pergunta se deveria apenas dizer que as fez e patentear imoralmente. No entanto, mesmo que não as patenteasse, ainda seria capaz de salvar muitas vidas espalhando conhecimento sobre elas, porque ele não seria capaz de salvar todos pessoalmente. Rindo, Hong apenas lhe entrega a caneta, dizendo que o garoto sabe que fará isso de qualquer maneira. Pegando a caneta para assinar o contrato, WIA diz que está fazendo isso apenas pelas crianças. Hong explica que já cuidou das cópias certificadas na conta bancária. Além disso, ele informa que a escola é dele, então W será listado como membro da guilda. Como o herói não estava fazendo incursões em masmorras, não havia outro incentivo, então seu salário mensal era baseado no salário mínimo, o que chocou WIA. Além disso, o protagonista receberá apenas 90% disso durante o período de estágio. E quanto às férias, ele não poderá concedê-las, já que é um negócio de apenas 5 pessoas. No entanto, é dito que eles tiram dias de folga nos feriados, e embora as crianças o chamem mesmo nesses dias, a escolha de ir será dele. No final, só depois de assinar o contrato, Vol percebeu que foi enganado. 2 dias após a conversa, os dois estão em uma van indo para a escola, e Hong comenta que gosta da espada de Vol.
Ele também diz que a espada reconhece seu dono e já enviou muitas pessoas para o hospital. Quando perguntado se era dos meninos, ele respondeu que pertencia a alguém que conhecia. Finalmente, o caçador pergunta se a espada foi roubada e o protagonista informa que, se a tivesse roubado, teria sido queimado junto com ela. Nesse caso, o caçador pergunta se o herói está com raiva porque não vai devolver a espada para ele e Ui diz que mesmo se a espada voltasse, ele não seria capaz de usá-la por causa do dispositivo de restrição de mana. No entanto, Hong informa que a escola não permite lâminas de qualquer maneira e que não é como se as aulas adquirissem armas. Nesse caso, o protagonista diz que o caçador pode dizer que não quer um homem suspeito com uma arma perto de seus alunos, e embora ele evite o assunto, ele não nega isso. De repente, ao olhar para a estrada, algo surpreende os olhos de Volved, percebendo que estão entrando em uma floresta. Ele pergunta se estão no caminho certo, lembrando que a área ao redor da escola era urbana, não rural. Com um sorriso, o caçador explica que isso se deve à área ser restrita ao desenvolvimento por causa das masmorras próximas, tornando-a perfeita para caçadores. Depois de mais alguns minutos de viagem, eles finalmente chegaram ao local e estacionaram o carro em frente a 3 prédios que parecem contêineres. O protagonista pergunta se isso é realmente uma escola e Hong diz que se baseou em uma arquitetura sombria. No entanto, o acha que não há nada sombrio ali e que na verdade não há nada. Então, o caçador explica que eles construirão prédios no próximo ano, quando puderem. Ouvindo isso, o garoto pergunta se terá que ensinar lá até o próximo ano e, com um brilho nos olhos, o caçador afirma que o caminho para o topo tem que começar em algum lugar. Nesse caso, sem mais delongas, ele é bem-vindo à escola de graduação de caçadores. Chamando a atenção de todos, o líder da guilda apresenta o Sr. Vo, dizendo que ele será responsável por ensinar sobre runas. Sabendo que alguns deles já o tinham visto antes, ele pediu que não fossem muito duros com o novo professor. Levantando a mão, um dos alunos pergunta se esse senhor não usava uma espada em vez de magias. Então Hong explica que não é necessário ser um mago para usar runas. Outro pergunta se eles aprenderão a runa de ocultação de mana ou novas runas, sendo respondido pelo caçador que Vo ensinará novas habilidades que podem ser muito úteis. No entanto, também é perguntado se era certo para Vieta ensiná-lo sobre isso, e o diretor explica que, se ele não tivesse concordado, ele nem estaria lá. Uma das garotas também decide fazer uma pergunta, querendo saber se apenas magos poderão participar desta aula. O diretor explica que não, mas os magos serão os únicos que podem desenhá-las. No entanto, a escola é flexível para que todos possam participar se quiserem. Com a mão levantada, um dos alunos pergunta se o professor não ficou ferido no incidente. Portanto, todos concordam que estavam preocupados com ele por sair tão de repente. Todos os alunos comentavam entre si que pensavam o pior que aconteceu, perguntando se o professor tinha certeza de sua condição. Ouvindo isso, o coração de nosso herói aquece, entendendo que essas crianças são gentis e inocentes, sendo diferentes dos caçadores 20 anos depois. Se alguém morria, era culpa deles, mas se você sobrevivia, era graças a eles. Essa era a atitude que todo mundo tinha no futuro. O protagonista pensa que a pessoa que foi esfaqueada nas costas por um membro do grupo na masmorra e acabou morrendo era um desses alunos. Enquanto ele olha ao redor da sala, algo chama a atenção do protagonista. É Park Sela, que parece muito diferente da última vez que a viu, em apenas 10 dias desde então. O incidente transformou a menina na bruxa que ele conhece. Em 5 de abril de 2024, na masmorra de Mayon, conversando entre si, um dos alunos pede a Suan para dar uma olhada na runa que ele desenhou. Aconselhando, a garota diz que não acha que a linha deva ser tão longa, e o estudante com óculos percebe seu erro. Ele diz que é muito difícil, mas a garota faz parecer fácil. Nesse caso, ela diz que seu avô lhe ensinou quando ela era jovem. Voltando ao trabalho, a garota pede ao menino para desenhar a runa de Hulk porque ela desenhará a de Sunions. Nesse caso, ele pergunta se o aluno não está cansado. Ela, por sua vez, diz para não se preocupar porque tem mais experiência como maga do que o menino, aconselhando-o a descansar em vez dela. Querendo dizer algo que seu avô sempre dizia, uma voz entra na cabeça de Park dizendo que a arrogância estraga tudo. Ela imagina um cenário em que alguma runa arruinada não funciona e ele chora, enquanto Park pensa que todos serão salvos por causa dela. A voz retorna à cabeça dela, reiterando para a garota se lembrar de que, inevitavelmente, a arrogância estraga tudo. Em 2044, na agência de gerenciamento de habilidades, a bruxa esperava pacientemente, consequentemente assustando os que estavam ao seu redor. Isso fez até 2 homens saírem desconfortavelmente. Com a chegada de seu colega, ele pergunta o que a garota está fazendo. Depois de receber HW, o menino continua perguntando se ela está esperando pelo Sr. Hong. Após negar a pergunta, de repente Vigia aparece, passando pelo local e pedindo ao caçador para sair do caminho. Limpando a sujeira de seus ombros, o protagonista declara que não chamou os dois ali apenas para conversar. Então, ele se apresenta como Vo, um assistente da incursão da masmorra. Questionando essa coisa de incursão de masmorra, Uck pergunta de onde o menino é e ele explica seu trabalho apoiando o diretor e avaliando a segurança da masmorra. No entanto, HW continua questionando sobre o que esse cara está falando.
Nesse caso, com uma expressão passivo-agressiva, o herói declara que trabalha no escritório do diretor. De volta à linha do tempo atual, em seus aposentos, Hong pede a WIA para ficar na pousada por enquanto, e o menino fica feliz por não ter que viver em um container. Pegando o elevador para sair, o diretor deseja ao novo professor uma boa noite de sono. Olhando para o monitor de seu tornozelo, o protagonista se lembra de que, quando era jovem, costumava se perguntar por que tinha que aprender essas coisas. Neste momento, ele facilmente remove o selo protetor do dispositivo, dizendo que o diretor estava certo, porque neste mundo você precisa saber tudo sobre tecnologia. Com seu relógio ativado, você se pergunta o que deve olhar primeiro, se é a história do grupo que pegou Hong ou os registros sobre quem que podem estar lá. Entrando na seção de divulgação de informações de comunicação pública, o protagonista pesquisa seus tópicos pré-estabelecidos. Entrando no assunto de Sen, depois de ler várias informações, W apenas diz que já sabe todas essas coisas, na verdade querendo entender o que mudou sua personalidade. Com a seção de informações aberta, uma notificação de perigo aparece, alertando quem lê o conteúdo. A primeira informação apresentada sobre a garota é que Park Sen odeia elogios. Nesse caso, WD fica confuso porque ela sorriu quando ele a elogiou. A segunda informação é que, se Park não estiver sorrindo, a pessoa está em perigo e deve chamar os serviços de emergência, mas nunca deve mencionar Mayandong. Nesse caso, aparentemente este incidente mudou sua personalidade, o que fazia sentido, já que o protagonista sabia que em Mandong não havia nem mesmo um corpo intacto. No entanto, desta vez o herói salvou a todos, fazendo-se perguntar qual é o problema da garota. No final, o protagonista decide deixar esse assunto para depois, pensando que não é relevante no momento. Entre muitas peças de informação, algo escrito por Hong é lido por Aya, um artigo do Centro de Pesquisa KK publicado em 1º de junho de 2025. No dia seguinte, o protagonista vai novamente para a área rural, em suas roupas de treino, questionando por que estava lá tão cedo. De repente, o primeiro aluno aparece, mas WIA está perdido em seus pensamentos, estando em um lugar vazio, assim como seu futuro será. Ele fica indignado ao perceber que precisarão desenvolver esse lugar e construir um novo prédio, questionando se deveria existir, porque nos 20 anos restantes ele poderia viver no luxo. No entanto, neste momento, a voz da garota que morreu na sua frente, dizendo-lhe para ficar vivo, retorna à sua cabeça, trazendo de volta a sanidade. Depois de ser ignorado por um longo tempo, o aluno finalmente estala, gritando pelo seu professor e assustando, Kenny está completamente desorientado, e o aluno pergunta por que o professor está pensando tanto. Ao olhar mais de perto a criança, o herói lembra-se de que este é Lesuna, o que o deixa feliz. Mudando de assunto, o aluno pergunta onde está a espada do Sr. Vo, porque sua tia estava curiosa depois de ouvir sobre ela, já que ela também usa uma espada. O protagonista tenta entender melhor e Lee, tentando não se gabar, explica que ela é uma caçadora famosa. Pensando na tia de Sama, o protagonista acredita que ela deve ser a filha mais nova do presidente do grupo Dayan e mestre da guilda Dini Mion, pois é uma caçadora habilidosa. Considerando o quanto Lee a admira, seu futuro pode estar garantido. Neste momento, quando nosso herói estava prestes a ter sua chance perfeita, Hong interrompe a conversa, chamando e dizendo para ele se aproximar. Ao chegar em um armazém, VD pergunta o motivo de sua convocação, então o diretor explica que está preparando uma aula para ele. Quando perguntado se a aula será nesta sala, o caçador explica que estavam usando a sala como espaço de armazenamento e que ele a limpará depois. Na mente do protagonista, isso significa que nunca limparão, mas ele decide esquecer isso e abordar outra questão. Aya pede para que algo seja feito em relação à estudante Park Seilan, o que inicialmente deixa o diretor confuso sobre o que fazer. O herói explica que ela está muito diferente de quando a viu em Mandong. Hong concorda, comentando que o estilo da garota realmente mudou. Isso desaponta Gush, porque o diretor acredita que é apenas uma questão de estilo, e ele explica que todo caçador enfrenta um obstáculo em algum momento. Como a estudante está desperta há muito tempo, este acabou sendo o momento. Nesse caso, Hong pergunta se o menino está preocupado com seus alunos, fazendo-se sentir envergonhado. Em sua mente, Gui pensa que o diretor é uma pessoa sem esperança, pois é muito confiante tanto física quanto mentalmente. Tanto as preocupações das pessoas normais quanto o fato de alguém não conseguir se levantar após ser derrubado são incompreensíveis para ele. A estratégia moderna de masmorra é dividida em antes e depois da evolução das runas, que foram negligenciadas por muito tempo devido a várias falhas fatais. Mas, depois que um arquimago na França revelou o esconderijo da Manahan, tudo mudou. Apesar das falhas, todos os magos aprenderam as runas até 2040. Já era uma época em que todos as desenhavam, mesmo com canetas de mana sendo feitas. Mas, neste momento, essas permanecem exclusivas para magos. Com um sorriso, Rui começa sua explicação, mas para no meio. Nesse caso, vários alunos, junto com o diretor, questionam por que o professor parou de explicar. O protagonista está confuso sobre por que caçadores que não podem usar magia estão assistindo a sua aula, mas ele decide continuar normalmente. Continuando com a aula, o herói pergunta se eles estão praticando muito, porque naquele dia haverá uma avaliação de nível.
Após identificar um erro no desenho, o professor chama o aluno de óculos Choi Jin-woo, que ansiosamente pergunta se as runas não são ativadas por seus. Margem de erro. Olhando para o resultado final do trabalho de Troy, o protagonista pergunta se o aluno sabe por que as runas não foram usadas no passado, então aborda a questão da conveniência. Quando perguntado por que não era conveniente, o aluno não sabe como responder, mas viu e entende que é uma pergunta difícil para uma pessoa recém-desperta. Enquanto o diálogo entre os dois ocorre, Park morde seu lápis com fúria, quebrando-o ao meio. Parecendo um pouco desconfortável, o protagonista não consegue entender como apenas ele acha isso estranho e pergunta se a garota sabe a resposta sobre as runas. Com uma aura sinistra, a garota continua a quebrar seu lápis, deixando o professor assustado, sem entender como esses comportamentos são apenas uma questão de estilo. Finalmente, ela sugere que é devido à facilidade de apagá-las, o que está correto, pois em masmorras onde a mana no ar é distorcida. Nesse caso, ele pergunta como isso pode ser compensado e Gu, não sendo um mago capaz de explicar os princípios, simplesmente pede aos alunos para memorizarem tudo o que ele cita, durabilidade e correção junto com amplificação de resistência à água e ressonância. Diante disso, os alunos ficam chocados por terem que memorizar tantas coisas. O professor explica que é uma combinação que evita que as runas sejam facilmente apagadas e que, se a primeira desenhada estiver errada, não será ativada. Levantando a mão, Park pergunta por que o professor não ensinou isso antes, e IGI começa a prestar atenção na garota quando ela menciona Mayon. No entanto, ela pediu para deixar para lá, porque desenhou as runas erradas no início, então elas não foram ativadas. Diante dessa reação, o herói entende que Park Se-in está nesse estado porque ele enfraqueceu as runas de Leon Yen. Ser um caçador é uma batalha consigo mesmo, quer você ganhe ou perca essa batalha, é um problema seu. Além disso, mesmo após o incidente, Parks ainda se tornou um arquimago, então tecnicamente seu comportamento não é culpa de H e ele poderia simplesmente ignorá-lo. Com um olhar desesperado, a garota pensa que desenhou novamente e tenta entregar o papel ao professor, perguntando se está correto desta vez. No entanto, ela está indecisa sobre seu trabalho e não fala. Em sua mente, ela pensa que pode estragar tudo de novo e começa a se julgar em um ciclo interminável. Diante disso, Rai sabe que, mesmo que não seja culpa dele, como adulto e professor, ele tem o dever de resolver a situação. Enquanto você come um prato de arroz com vegetais, o protagonista pensa que não deveria ter seguido esse velho. Só de pensar em almoçar em uma loja de conveniência em um prédio de contêineres já era ruim. Quebrando o gelo, Hong comenta sobre as runas. Em resposta, o herói questiona se eles realmente precisam falar sobre seus conhecimentos enquanto comem. No entanto, ele explica que alguém que ele conhece lhe ensinou. Estava correto, pois ele já havia dito que não era um mago, mas sabe muito sobre runas. Em seus pensamentos, o protagonista sabe que as suspeitas diminuíram, mas o questionamento permanece. Parece que Hong não sabe sobre as operações do Centro de Pesquisa ARC em uma tentativa de adicionar contexto. O herói pergunta se não é um desperdício deixar esse conhecimento desaparecer, afirmando que aprendeu para usar em casos como este. Diante disso, o caçador entende que trouxe algo inútil para a conversa e pediu ao professor para esquecer o que disse. Mudando de assunto, o herói perguntou sobre os dois alunos de magia e como o diretor os está ensinando. Hong explica que está dando a eles todos os livros de magia que encontrou. Kovan aprendeu magia com seu avô, mas Jimu parece ser o verdadeiro problema, pois tem talento, mas ainda acha difícil encontrar um mestre. Nesse caso, com uma expressão animada, o caçador pergunta se o professor conhece alguém, ao que ele responde que já disse que não é um mago. Diante disso, o caçador apenas afirma que perguntou para ter certeza, e WD, por sua vez, realmente não sabe nada sobre magia. No entanto, ele se certificará de ensinar todas as runas que conhece, o que deixa o diretor da agência pasmo ao ponto de quase cuspir sua comida. Em resposta, o protagonista questiona se é algo para se surpreender, e afirma como condição que o diretor terá que divulgar todas as runas quando for o momento certo. No entanto, o diretor ainda estava em choque, perguntando novamente se o professor está falando sério. Então, o herói responde que sim e pede que seu nome seja o editor. Hong ainda questiona as condições, mas ironiza perguntando se o diretor achava que ele pediria ouro, mesmo sendo um professor. Respondendo à consulta, Hong nega, mas diz que esperava no máximo uma ou duas runas sendo ensinadas ocasionalmente, questionando o valor da runa de ocultação de mana. F explica que ele realmente planejava ensinar apenas algumas coisas a princípio, mas ao ver o estado daqueles filhos, ficou óbvio que eles morreriam mais cedo ou mais tarde. Nesse caso, o caçador pergunta se o mago que criou as runas deu permissão para ensiná-las a outros, e o herói explica que essa pessoa ficaria feliz em estar salvando vidas. Disse que um mago francês criou a runa de ocultação de mana e seus usos, e mesmo com as pessoas ganhando grandes quantias de dinheiro, ele só queria que todos a usassem. Nesse caso, no mínimo, ele não reclamaria dele por levar o crédito em seu lugar. Neste momento, o protagonista afirma que tem uma condição, dizendo que conhece um lugar chamado Ai, onde muitas crianças são. O herói afirma que precisa da presença do caçador lá porque o jovem W será salvo um ano antes devido à sua versão mais velha da linha do tempo. No dia seguinte, o sol brilha no horizonte na área rural.
Sorrindo, o diretor diz que o ataque agora foi bom, mas o aluno perdeu o equilíbrio no final e precisa garantir que o mantenha até o fim. Com o ataque poderoso de sua lança que manda o aluno voando, Hong chama o próximo da fila. Hulk está irritado e desapontado, mas não pode fazer nada nesse nível atual. Nesse momento, outro aluno ataca o diretor por trás, enquanto Ok se prepara para ajudar atacando pela frente. No entanto, o caçador veterano facilmente se defende dos dois, humilhando-os. Depois de derrotar seus alunos, o caçador ri e pede aos fofos para virem novamente, o que deixa nosso herói enojado com a falta de elegância deles. Então, o protagonista redireciona sua atenção para seus alunos que, apesar de estarem tendo uma aula ao ar livre, permanecem elegantes, exceto pelo surto de JY. Nesse caso, ele entende que os alunos estão na idade de fazer esse tipo de coisa. Y pergunta a Park se ela está desenhando o que ele instruiu e pede para ver se ela está fazendo corretamente, mas a garota recusa firmemente. Ela explica que mostrará mais tarde, uma vez que puder desenhar melhor, e o professor fica confuso porque sua intenção era elogiá-la para aumentar sua confiança. Então, ele explica que seu papel ali é ajudar os alunos a melhorar, mas a garota novamente recusa, dizendo que entregará mais tarde. Um pouco ansioso, o professor tenta explicar que precisa ver se ela está cultivando um mau hábito para poder corrigir. No fundo, nosso herói sabe que precisa incentivá-los de qualquer maneira que puder, mas ele não entende como motivá-los. Refletindo sobre seu passado, o protagonista só consegue se lembrar das zombarias que fez aos caçadores, percebendo que isso não é encorajador. Em contraste com a aula do diretor, Widget começa a lembrar de seu passado quando seu pai adotivo recebeu um papel informando que seu filho era o segundo na escola. Com o papel na mão, Hong gritou de alegria, orgulhoso por não ter que mandá-lo para uma escola pública. No entanto, algo não estava certo na expressão de seu filho. Nesse caso, o caçador perguntou se o menino queria ser o primeiro e informou-lhe com um sorriso que não se importaria negativamente, mesmo se ele tivesse ficado em último lugar naquele dia. Y respondeu que sua pontuação importava muito, fazendo seu pai lembrar que o menino pretendia ir para a faculdade. Finalmente, o caçador respondeu que tudo ficaria bem, dizendo ao menino que ele poderia fazer o que quisesse, não importando o que fosse. Depois de relembrar tudo, o professor informou a garota que entendeu seu caso, dizendo-lhe para fazer como desejasse e que ela poderia lhe mostrar quando estivesse pronta. Com uma aura amigável, Aya diz que, de sua perspectiva, a garota tem talento para se tornar uma arquimaga e muito mais, porque a maioria geralmente é teimosa como ela. No entanto, todo esse discurso acabou causando a reação oposta, gerando um silêncio assustador. W.I.A. começa a suar frio, sem entender o que há de errado com a atmosfera. Com algumas lágrimas, a garota decide pedir desculpas ao seu professor, entregando-lhe seu papel de trabalho e dizendo que o deixará verificar. O professor reitera que a aluna pode fazer como quiser. Park continua segurando o papel, e Ku tenta confortá-la, dizendo que ela pode demorar o tempo que precisar, mas a garota insiste que estava errada enquanto lágrimas caem de seus olhos. Diante dessa reação, o professor fica assustado, sem saber se disse algo errado, e pensa que deveriam parar por aqui. Nesse caso, o protagonista pede aos alunos para limparem tudo e irem para casa. JY agradece pela aula, enquanto Park N. Quando a garota sai, nosso herói pensa que ela não chorou apenas porque estava emocionada e simplesmente não consegue entender onde errou. Um segurança abre a porta para o jovem mestre entrar no carro, enquanto alguns dos alunos estão por perto. Ao saírem, dizem adeus ao professor, que lhes deseja uma viagem segura. Aya pergunta se as casas dos alunos estão próximas, e Hong nega, informando que eles têm um lugar nas proximidades que podem usar como dormitório. Isso choca nosso herói, mas ele muda de assunto nos tristes casos de sequestros de crianças que estão aumentando recentemente. Disse que os alvos são geralmente crianças despertas e os sequestradores não pedem resgate. Além disso, as testemunhas não se importam e os sequestros podem ocorrer em plena luz do dia. Com um olhar sério, Hong comenta se o lugar mencionado pelo protagonista é o Centro de Pesquisa ARC. Nesse caso, Viet pergunta se o caçador acha que todas as crianças no ARC são sequestradas, o que confunde o caçador. Há orfanatos entre os lugares administrados pela agência, incluindo o SIG que ele conhece. Nesse caso, é certo que muitos estão sendo explorados em segredo. Então, a condição de Vuai é que o caçador salve todas as crianças, mas também o deixe participar da operação. Nesse caso, Ung pergunta se o menino percebe que fez muitas confissões para ele. O protagonista, por sua vez, pede ao diretor para se acalmar, questionando se ele apenas leve as crianças e acabe com isso sem nem olhar ao redor do centro de pesquisa. No entanto, Hong afirma que as equipes atuais já têm membros suficientes, mas ele tem certeza de que o garoto está escondendo pessoas que podem violar a segurança do arcebispo para tentar explicar suas razões. Vaia diz que é uma pessoa que ele precisa encontrar entre as crianças sequestradas. Hong observa a expressão do herói com alguma suspeita, mas, finalmente, percebe que o herói não está mentindo. Finalmente, o diretor da agência aceita os termos, informando que será importante para eles terem um guia.
No entanto, ele alerta que levará algum tempo, pois precisam reunir pessoas úteis, e quando perguntado se elas serão confiáveis, Ron confirma que serão, afinal, o caçador era o tipo de pessoa que não brincava quando se tratava de crianças. No dia seguinte, o céu estava claro e brilhante, com pássaros voando em harmonia. Ao realizar uma análise mais profunda de seus alunos, o professor entende que Park está tão sombria como sempre, enquanto Jin-Woo está medindo a sala. De repente, alguns alunos aparecem para uma visita e, aparentemente, nosso herói não gosta de seu aluno bajulador. A garota que acompanha é apresentada como Sun Sune, e o professor pergunta se eles não deveriam estar na aula agora. O garoto apenas ignora, afirmando que os alunos de magia são estranhos porque nem fazem uma pausa para o almoço. Então H explica que eles estão reduzindo isso por conta própria. No final, o aluno entende que é devido à aula deles, mas diz que não pode ficar sentado no mesmo lugar por muito tempo, e o herói pergunta se o garoto é um espadachim. São confirma que é e pergunta onde está a espada do professor, ao que ele responde que o diretor instruiu a não carregá-la pela escola. Desapontado, o aluno diz que quer vê-la de perto, e agora que o herói pensa melhor, já que há 2 ruas neste lugar, isso significa que há 2 espadas e o Juan. Nesse caso, se há 2 espadas com esse desempenho, mesmo que não seja sua arma principal, ainda é bastante tentador. Depois que um carro de luxo estaciona no local, uma garota sai e Hong a cumprimenta felizmente, enquanto ela reclama das estradas arruinadas. Inesperadamente, a arquimaga Kinshama aparece bem na frente de todos, e na mente de Aya ele sabe que isso não aconteceu no passado e não deveria estar acontecendo agora. Em seu dispositivo mágico, informações sobre a garota são exibidas, como sua posição, magia única e professora. Com uma expressão doce, a garota agradece pela oferta, mas acredita que a única coisa que pode ensinar é o uso básico de mana. Sua magia requer alta compatibilidade e ela acredita que nenhum dos alunos tem aptidão para isso. No entanto, observando a garota que é neta de Park Eun, a maga comenta que ela provavelmente já sabe o básico, mas Ron diz que não. Então, pergunta por que o diretor a chamou, dizendo que inicialmente pensava que estava relacionado ao Ark. Hong então nega, apontando para nosso protagonista. Vendo, a garota fica surpresa ao ver a pessoa no telhado no dia do incidente. Surpresa, a garota pergunta se o menino é um mago, porque o viu segurando uma espada em Vangon. Intervindo, Hong explica que o menino não é um mago, mas sabe algo ainda melhor, e quando perguntado se está relacionado à magia única, uma hipótese é negada. Apresentando-se a Kim, o professor diz que está ensinando runas aos alunos e agradece pela oportunidade de conhecer uma arquimaga como ela. Diante disso, Kim se sente um tanto desconfortável e comenta que aparentemente não é amiga de H. Nesse caso, Vieta entende que, na visão da garota, as runas são inúteis, e ela tenta se explicar, mas o protagonista decide primeiro demonstrar seu conhecimento. Em uma área aberta, o professor instrui as crianças a trazerem as runas que desenharam. Koi precisa fazer uma parte do desenho mais longa, garantindo que não se torne um hábito, e ele aceita o conselho. Park Chan está fazendo um bom trabalho, mas precisa manter a confiança em suas declarações. Com uma amostra em mãos, Kim fica indignada com a complexidade das runas, e após as versões finais passarem no teste, finalmente é hora de colocá-las à prova. Ao ativar uma das runas, uma enorme chama irrompe do papel, deixando a garota muito impressionada. Com uma segunda ativação, uma breve chuva começa a extinguir o fogo gerado, transformando-o em fumaça. Vendo essa apresentação diante de seus olhos, ela acha tudo mágico. No entanto, fica irritada por não sentir nenhuma mana, questionando como os garotos fizeram isso. Com isso, o professor elogia seus alunos com um sorriso, porque nem mesmo uma arquimaga conseguiu detectar mana em seu trabalho. Nesse caso, o verdadeiro poder da runa de ocultação de mana é finalmente demonstrado para todos. Como é a primeira vez que a garota vê algo assim, ela entende que as linhas sobrepostas fornecem uma função diferente, funcionando melhor do que se fossem destruídas. An explica que o A aprendeu isso com o mago. Nesse caso, Kim começa a exalar uma aura sinistra, enquanto pede ao diretor para aceitá-la como aluna. Segurando o caçador pela gola, a garota pergunta se também pode aprender as runas. Ela afirma que não precisa de salário nem nada, apenas precisa ser autorizada a participar da aula. Diante disso, a expressão de On começa a se tornar mais favorável. Nesse caso, Kim recebe a aprovação do diretor, deixando toda a responsabilidade para o nosso protagonista, que não quer aceitar, mas claramente não tem escolha. Alguns dias depois, em 15 de maio de 2024, todos já estão posicionados em frente ao centro de pesquisa. Quando perguntado quem são essas pessoas, o diretor afirma que é uma equipe de alguém confiável, mas o protagonista comenta que eles não parecem confiáveis, e Hong pede para não se preocupar. O objetivo é confirmar as crianças e bloquear a rota de fuga. Se conseguirem obter algumas informações e capturar alguém de alto escalão, também será bom. Depois que tudo estiver feito, um sinal será dado para causar algum caos. Nesse caso, Widget pergunta se eles realmente têm que fazer isso, e o diretor diz que é uma improvisação. Desculpando-se com o caçador, um dos homens informa que sua habilidade não detectou nada, nenhuma forma de vida além de insetos e nenhuma câmera de segurança.
Quando perguntado se o porão também está vazio, é confirmado que está, caso em que isso não é impossível. Diante disso, H diz a todos para entrarem, o que confunde Hong. No entanto, o protagonista é firme em suas palavras, quebrando a corrente do teto do local com sua espada. O líder dos caçadores entra em pânico com o uso do controle de mana, perguntando o que o garoto está fazendo. Disse que algo está errado, porque não deveriam ser capazes de se mover facilmente devido às crianças serem experimentos que exigem um ambiente específico e estéril. Indo mais fundo no local, nosso herói começa a digitar uma senha em uma das portas do centro de pesquisa. Após a conclusão, a autorização é concedida, e Ron comenta que teria sido bom se o herói tinha lhe contado o código antecipadamente, mas W&D gostava de ter truques na manga. Depois de entrar no elevador, o protagonista aperta o 5º andar, o que intriga o diretor, pois parecia um lugar alto. No entanto, ele é informado que é exatamente o oposto, eles estão indo para o 5º nível do subsolo. Chegando ao 5º andar, um dos heróis comenta que também não há nada lá, mas não sabiam que estariam ali. Nesse caso, Veda pede aos caçadores para não usarem nenhuma magia porque os homens iniciaram seu protocolo de invasão de emergência conhecido como Pompeia. Os homens desenharam runas em lugares escondidos que respondem à ativação da sintonia mágica. Então, se detectadas, o lugar explodirá, o que excita Kim. Enquanto caminham pelo local, o protagonista pensa que, ao não ver poeira em volta, significa que eles saíram recentemente e pretendiam voltar. No passado, esse lugar definitivamente operou por 2 anos antes do ataque de Hong, levantando a questão do que mudou para que Ark fugisse de repente no meio da noite. O protagonista então fica surpreso porque a porta estava trancada, alegando que era o laboratório principal de pesquisa, então os materiais mais importantes deveriam estar lá. No entanto, ele não esperava que eles realmente fizessem uma varredura tão grande naquela casa. Olhando ao redor, ele nota que havia vários brinquedos. Hong, por outro lado, se pergunta se havia runas que ativavam destruindo a instalação, e o garoto responde que não deveria haver. No mesmo momento, Hong acaba socando o vidro, e o protagonista pensa que, de dentro ou de fora, aquele lugar permanece tão incrível quanto sempre. Assim, um flashback de Jay aparece perguntando a uma garota o que ela estava escrevendo. Ela então responde que era um livro de anotações porque seu pai era advogado e disse que evidências eram importantes para assuntos como esses. O garotinho diz para escrever que o chefe do laboratório bateu nas crianças. No entanto, a garota diz que ele não fez isso. Lee então pega o papel e diz para escrever desse jeito porque assim não seria uma mentira, e ela poderia acabar sendo uma testemunha. Logo depois, uma cena corta novamente para outro lugar, e uma garota irritada se pergunta se aquilo tinha sido apenas uma perda de tempo. Hong responde que não tinha sido uma perda de tempo, porque aquele era o centro de pesquisa Ark. A garota diz que não teria dito isso se tivesse algumas informações sobre a pesquisa, no entanto, isso não era o que ele tinha prometido. Em seguida, outro homem aparece dizendo que ele removeu todos os explosivos. M diz que estava falando com ela indiretamente, mencionando que ele poderia estar escondendo algo dela e perguntando o que poderia ser. Logo depois, Ron começa a olhar para o protagonista. M diz que precisavam de um tempo para conversar e, por isso, deveriam sair já. Hong então pergunta se a garota tinha terminado de organizar, e ela responde que sim. Mission diz que o homem havia dito que não havia sobrado nada, e o cara responde que não era nada dos pesquisadores do laboratório e foi deixado para trás porque uma criança foi sequestrada. E, na verdade, para ser mais preciso, era o irmão mais novo do protagonista. A garota então começa a analisar essa informação, perguntando o que era, porque aquela masmorra tinha sido um fracasso, supondo que alguém poderia ter escapado. E a cena corta para uma garota aparentemente triste. Então, Jay aparece perguntando se ela estava observando as formigas, e a garota responde que não. Jay, por outro lado, pergunta o que a garota estava fazendo, ao que ela responde que não era nada demais. Observando a garota, Jay pensa que, como ele não se lembrava dela, ela provavelmente já estava morta há algum tempo, perguntando o que ela estava fazendo sozinha naquele lugar e se, por acaso, estava fazendo sua amiga lutar sozinha. E a garota responde que sim, porque eles não conseguiam vencer o outro.